Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para. O Vasco é para quem acredita e toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina. E hoje não é diferente, galera. A bruxa está solta dentro do Vasco da Gama, galera. Porra, o bagulho tá doido mesmo pra gente, hein? Um carro colidiu hoje no muro de São Januário, deixando assim um morto, cara. Porra, o bagulho tá esquisito pro Vasco da Gama. E aí afetou a estrutura do muro, mas né, não tem muito o que fazer. Vamos de notícia, porque queremos saber do Vasco da Gama, né? Mas não poderíamos deixar de passar batido por essa notícia que deixou um falecido, né? É o que eu costumo dizer, galera. Vamos dirigir com responsabilidade, né? Devagar, sem correria, até porque as estradas do Rio de Janeiro não dá para correr, cara. É muito radar, é multa toda hora, mas infelizmente tem pessoas que acham que dá para fazer as pistas daqui do Rio de Janeiro uma pista de corrida e é isso que acaba acontecendo. Não estou falando aqui que o rapaz ou a mulher, né, não tem essa notícia de quem faleceu e quem estava dirigindo o carro estava em alta velocidade. Não posso trazer essas informações aqui, mas sem dúvida, cara, com certeza pode ter sido isso, né, cara? Uma pessoa em alta velocidade perdeu o controle e colidiu com o muro de São Januário e vindo a falecer. Não sei se tinha carona, ou seja, não sei nada, galera. O que eu sei foi o que está sendo ventilado na internet. Houve uma colisão e teve um falecimento e abalou as estruturas do muro de São Januário. É isso que tem para hoje, mas vamos falar de Vasco da Gama porque é o que interessa. Vamos falar de futebol, as quatro linhas, porque esse canal aqui é para estar dando notícia a respeito de futebol, né? Não de tragédia. Vamos esquecer esse negócio para lá. Então, galera, o Vasco perdeu para o Fluminense de 2-1, um jogo que é para ser esquecido, mas a gente não consegue esquecer, né? Vamos entender o que está se passando com o Vasco da Gama, com o elenco. O elenco estava animado, estava querendo, jogou bem, não jogou mal. O único problema é que eu queria entender é que um atacante está fazendo na zaga. Por que o Verratti fez aquele gol contra? Mas porque o cara estava lá ajudando. Mas, cara, se o atacante do teu time está voltando, está lá na zaga, significa que tem alguma coisa de errado com a defesa, cara. O atacante ele não pode voltar tanto como o Verratti volta. Ele não tinha que estar dentro da zaga como o Verratti estava. É isso que complica. O Verratti ele tem que estar fora da nossa área e dentro da área do adversário. Ele é contratado para isso, ele veio jogar para isso, para fazer gol e não defender. Isso aí nós temos que deixar com os zagueiros, com os volantes. Esse é o intuito de se contratar um elenco, um time, para que a gente venha jogar certo, venha jogar correto. E aí o Verratti está lá atrás defendendo, o Verratti volta para buscar a bola e as coisas não funcionam. O Verratti não consegue atuar dessa forma, até porque o Verratti com bola no pé todo mundo sabe que é um desastre. Então não tem como. Fica esquisito isso, cara. Não dá para entender o porquê essas coisas acontecem dentro do Vasco. Aí todo mundo está botando maior fé no Diniz de que vai melhorar, que vai dar certo, que vai. E, no entanto, a gente vê o Verratti voltando para poder defender, para poder ajudar na defesa. Porque a defesa simplesmente às vezes panga, do nada. E aí as bolas aéreas começam a funcionar de repente no segundo tempo. E é sempre no segundo tempo as bolas aéreas funcionam, que parece um milagre. E o Vasco, cara, estava jogando direito no primeiro, no início do segundo tempo, recompondo a defesa, fazendo a linha do 4-4-2. No 4-4-2 o Verratti ficava lá, próximo do meio de campo, dando combate. Então estava funcionando. No final do segundo tempo, você assiste a televisão, você não consegue ver a linha de 4-4-2, você não consegue mais ver o time todo embolado, todo mundo parecendo criança, todo mundo vai em cima de uma bola, aí depois todo mundo volta, todo mundo fica perseguindo a bola, esquece os marcadores, esquece os adversários, então fica, um time, barata tonta, cara, não dá para entender o porquê esse elenco fica desse jeito, desbaratinado, todo mundo jogando da forma que quer, do jeito que quer, acabou a concentração, acabou a linha, né, o 4-4-2 não existe mais, então fica um negócio esquisito de se ver quando o Vasco está meio perdido dentro de campo. E aí, cara,
dos 50 clássicos que o Vasco participou, que o Vasco jogou, o Vasco só venceu 11 contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. Olha o retrospecto que o Vasco está tendo. 50 jogos, dos 50 só venceu 11. E empatou 10 e perdeu 29. É muita coisa, cara. A gente está virando freguês, filho, pro Flamengo, pro Botafogo e pro Fluminense. Pô, quando não perde, empata. Porque vencer, ganhar, a gente ainda não conseguimos ganhar de ninguém. E agora, amanhã, vão ter quem? O Melga, pela Sul-Americana. E o Vasco tá nesse jeito aí, né? Perdeu o clássico, o Fluminense. Queríamos ganhar esse clássico para poder ir, né? Para essa final aí, porque é uma final, né? Vasco e Melga, porque quem perder está eliminado da Sul-Americana. Então, se o Vasco perder, o Vasco já está eliminado, porque o terceiro colocado não segue. Então, o Vasco está tentando aí o play-offs. O play-offs significa que se o Vasco passar pelo Melga, ganhar, porque só interessa a vitória, o Vasco vai para 8 pontos, vai em segundo lugar e vai encarar o play-offs, que é o quê? O terceiro lugar da Copa Libertadores para poder avançar para as oitavas. Então, é o que nós temos. O Melga, depois do confronto contra o Vasco da Gama, jogou 12 partidas. Das 12 partidas, o Melga venceu 4, empatou 4 e perdeu 4. E eles já estão no Rio, já estão treinando, já estão se concentrando para o próximo jogo contra o Vasco da Gama em São Januário. Como o jogo é em São Januário, a torcida sabe que vai lotar São Januário, vai fazer sua parte, vai empurrar o time para frente, mas o Vasco tem que fazer o dever de casa, tem que entender, cara, o que está sendo passado, o que o Diniz quer. A saída de bola, beleza, mas a marcação ainda está devendo muito. A linha de 4 não está funcionando, os caras ficam tudo perdido. E o Verratti tem que ficar voltando, e depois o Verratti tem que voltar num disparo para poder entrar como é que dá o nome? Não é na zaga, não. Na área do adversário, porque ele está lá na nossa área. E aí, quando tem um contra-ataque, o cara tem que voltar igual um louco para poder tentar chegar à área do adversário. E aí fica difícil, cara. Ninguém aguenta isso em 90 minutos. Aí tem que estar fazendo as trocas. E os caras que estão entrando, os jogadores, né, que estão entrando de reserva, muitas das vezes também deixa a qualidade do time cair. Então fica difícil, porque o titular ele está jogando em alto nível, e aí quando entra os reservas que tem que jogar em alto nível, muitas das vezes também deixa o negócio cair. E olha que está entrando no segundo tempo, pegando um time cansado, um adversário cansado. E mesmo assim não consegue partir para cima do adversário, não consegue driblar, não consegue quebrar a linha defensiva, não consegue fazer nada. Então realmente fica muito difícil da gente conseguir torcer e acreditar que esse time vai conquistar alguma coisa. Mas a fé é a última que morre, então amanhã estarei vibrando, torcendo para que o Vasco da Gama venha passar pelo Melga, para que a gente avance na Sul-Americana e venha chegar às oitavas de final, depois às quartas, a semi, e assim então chegar na final e sair campeão e levantando essa taça Sul-Americana, porque eu ainda acredito no Vasco da Gama. Então, galera, é isso. Tamo junto. Saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu!